Queridos, eu não quero cansar vocês, porque vocês já estão há muito tempo aqui. Mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Na revista, o tema é Olhe para Nós. Eu nem sei se eu vou caminhar dentro da revista, pastor. Mas eu tenho alguma coisa para dizer. Se você diz, olhe para mim, você tem que ter alguma coisa para alguém olhar. E aqueles, põe o texto aí para mim, por favor. Texto de Atos 3, de 1 a 8. Pedro e João subiram juntos ao templo a hora da oração. Eles tinham 3 períodos para orar. E eles estavam indo para o segundo período da oração. O templo era aberto. Tinha períodos de oração. E aquele coxo ficava ali na porta pedindo esmola. E eles então, Pedro e João, juntos. Sabe o que eu entendo aqui? Que nós precisamos ter parceiros de oração. Diga, eu quero um parceiro de oração. Eu me recordo uma vez que eu fui para um retiro de pastores e quem estava na frente era o pastor David Cornfield. E eles então fizeram um trabalho entre os pastores e eles então disseram assim, arrume um parceiro de oração. Arrume alguém para orar com você. Se você é fraca ou fraco, ou está orando sozinho ou sozinha, diga comigo, arrume um parceiro de oração. Pedro e João eram parceiros de oração. Ele falou que estava indo orar, eu falei, me leva junto. Nós precisamos começar a entender que para que o avivamento se concretize em nós, não existe avivamento sem esse mover de oração. E Pedro e João estavam indo para a oração. E aí, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O que eu quero comentar com vocês hoje, o tema de vocês aqui, pastor Marcos, nós estamos usando lá, só que nós pegamos só um, porque não dá para a gente trabalhar os 12 temas, a gente fica só na superfície, então não dá. Então pegamos só um. E o nosso lá do Iguatemi é avivamento, buscando de volta o primeiro amor. Renovando o primeiro amor. Esse avivamento trazendo esse primeiro amor. Somos frutos de um avivamento. E aí, queridos, eu quero compartilhar um pouco com vocês. Esse texto de Atos 3, de 1 a 8, tem algumas coisas para você ensinar. Eu quero dizer com vocês, primeira coisa, dentro de um avivamento, nós precisamos resgatar a perspectiva bíblica, antes de invocar a ação do Espírito Santo sem conhecimento. O Espírito Santo é uma pessoa, e para tanto precisamos conhecê-lo, precisamos ter intimidade com ele, ele é uma pessoa. Precisamos começar a entender o que o Espírito quer conosco, quer fazer com a igreja, que direção ele quer dar para nós, para a nossa vida. E aí nós precisamos conhecê-lo. O Espírito Santo, então,
Se queremos um avivamento, precisamos conhecer o que o Espírito Santo é. Então, resgatar essa perspectiva bíblica, não somente o que as pessoas às vezes falam, não somente. Agora, nós passamos para uma segunda etapa, pastor. Conhece o Espírito, conhece a perspectiva bíblica, e agora nós precisamos vivenciar, digam comigo, vivenciar o Espírito Santo de Deus. Vivenciar, viver a experiência. Na Bíblia aparece o termo ruá e o termo pneuma, dois termos para a gente aprender sobre ele. Na reconstrução espiritual da igreja, do corpo de Cristo, nós precisamos conhecer, também distinguir a ligação de todo o poder com a palavra, a ligação dele com a palavra. Sem palavra não há, a gente não pode desvincular o Espírito da palavra, senão a gente vai começar a fazer coisas que não é certo. Então não pode desvincular. E o Salmo 33, no verso 6, ele traz isso para nós. 33, verso 6. Ele diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar, num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Não podemos desvincular o Espírito Santo da palavra. Temos que se dirigir por aí. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês: o Espírito de Deus no hebraico é ruá e no grego é pneuma. Tem 3 significados: vento, sopro e espírito. Eu vi esse vento soprando aqui hoje. Alguém percebeu o Espírito soprar nesse lugar hoje? Aleluia! O Espírito de Deus, ele é o sopro doador da vida. Sem ele nós não temos vida. Eu escrevi um livro, está ali, um capítulo de um livro chamado O Espírito Santo e a Conversão. Ele tira o homem do caminho que ele está e leva o homem e vai conduzindo o homem, coloca o homem lá em Deus. A existência nossa só pode ser se nós estivermos em Deus. E o Espírito Santo então nos converte, levando-nos para Deus. E o Espírito então, ele tem o significado de vento e sopro. O Espírito de Deus é o sopro doador da vida, sem o qual o homem permanece inerte espiritualmente. Em João 3, 8, pneuma, ou seja, o sopro de Deus. Eu preciso desse sopro em mim. Eu não existo sozinho. Sem o Espírito eu não existo, eu não sou nada. Você não é nada. Quando Deus formou o homem, naquele boneco, Deus vai e sopra no homem. Aí está, aqui está, aqui estamos nós. Sopra a vida. Meu Deus, a verdadeira vida espiritual é esta, sem o qual o homem permanece espiritualmente inerte. Pneuma está no João 3, verso 8, diz assim: olha, o vento sopra para onde quer. Estou sentindo um vento soprando aqui, olha, aquele ventilador. É
É o outro lá. É? Glória a Deus. Sopra para onde quer. Agora tem uma outra coisa. O Espírito, ele vem como vento, mas é um vento poderoso. É um vento poderoso. É um vento misterioso que foi através do vento que baixou as águas do dilúvio. Pensa na catástrofe do dilúvio. Quem já enfrentou enchente aqui? Alguém já enfrentou enchente aqui? Alguém já morou em área de enchente? É a coisa pior que tem. Não sobra nada. Fica aquele cheiro de horrível. Estraga tudo, estraga os móveis, estraga tudo. E no dilúvio, aquelas águas estavam, as cheias estavam, e aí vem aquele vento. Deus, Ele lança o seu vento. E Deus está lançando um vento em nossa nação. Eu creio que Deus vai lançar um grande vento sobre essa nação, sobre esse Brasil, sobre os países da América, sobre a Europa, sobre a Ásia. Quando esse avivamento chegar, esse grande vento estará sendo lançado. Ele lança o vento sobre o dilúvio. Aleluia, aquelas águas, elas se dividem. Aquelas águas vão se abaixando. Tem uma canção que nós cantávamos naquela primeira fase do avivamento, pastor. Se as águas do mar da vida quiseres te sufocar. Alguém lembra? Na mão de Deus e vai, Espírito do Senhor sempre te protegerá. Seguro, levante a mão assim. Na mão de Deus e vai. Vamos lá juntos. Segura na mão de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus. Alguém aí que quer segurar a mão de Deus? Oh! O Espírito do Senhor sempre te protegerá. Segura nas mãos de Deus e vai. Canta junto. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos. Meu amigo, minha amiga, se você entrou aqui cansada, cansado, segura nas mãos do Senhor.
Eu sei que a bênção está chegando na tua casa hoje, que as águas do dilúvio estão baixando na sua vida hoje. Eu quero lançar palavras proféticas essa noite sobre sua vida, jovem, sobre sua vida, adolescente, sobre sua vida, meu irmão. Eu quero lançar palavras proféticas sobre vocês nessa noite, nesta noite. Aleluia. As águas do dilúvio abaixou. Quem sabe um dilúvio está passando sobre você, você que está na internet. As águas do dilúvio talvez querem alcançar a nossa nação, mas não vai alcançar, pastor, porque o sopro do Espírito está nessa nação. Estamos clamando, estamos orando. Aleluia. Uma outra coisa sobre esse sopro, põe Êxodo 14, 21 para mim. Você está acompanhando a palavra, querido? Deus está falando com você. Ele está soprando lá na sua casa, tá? Está soprando na sua vida, está? Êxodo 14, 21. Olha só o poder desse Espírito. Não é só um barulho, não. Ele é uma ação. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Quem está cheio do Espírito, pastor, só faz isso, ó. Só faz isso. Estendeu as mãos sobre o mar. E o que aconteceu, queridos? Leiam para mim. Vento oriental. As águas se dividiram. Ei, você percebe barreiras? Quando você está encharcado, mergulhado, ensopado do Espírito de Deus, as águas se abrem, pastor. O mar se abre. Ei, qual é o mar que está diante de você? Qual é o mar que está diante da igreja? Qual é o mar que está diante de nós, pastores? Moisés levantou as mãos e o mar se abriu. E eles passaram com aquele vento, aquele sopro de Deus, o pneuma de Deus. Receba esse pneuma de Deus essa noite. Existe barreira sobre a sua vida. Ah, pastor, a minha vida está uma vida trancada, uma vida não vai para frente nem para trás. Eu na faculdade, eu já estou há 7 anos, 8 anos na faculdade, não consigo passar para o segundo ciclo. Eu lembro que tinha um amigo meu na faculdade, pastor, que nós falávamos, vamos fazer um busto aqui na faculdade, porque ele nunca terminava o ciclo dele. Fazia uns 8 anos que ele estava na escola. Cada dia ele matava um parente dele. Cada semana ele matava um parente. Queridos, o sopro de Deus, o Espírito de Deus, é que abre caminhos, é que destrói as dificuldades. Outra coisa, nesse êxodo aí, está lá ainda, Moisés estende as mãos e o Senhor afastou o mar. E o mar se tornou em terra seca como um forte vento oriental, soprou toda aquela noite. Veja bem, diga comigo, soprou toda aquela noite. Você pensa que vai acabar o culto aqui e o Espírito vai parar de soprar? É só você levantar de madrugada e ir lá buscar. Você vai receber o mesmo que está recebendo aqui. Não vai parar. Quem pregou aqui sobre o fogo arderá sobre o altar continuamente foi você. Não para. Vai acabar o culto hoje, vai acabar os 12 dias hoje. Você vai ficar
incomodado. 3 horas da manhã, você fala, vai acordar, o relógio vai tocar, você tem que trabalhar, mas você tem que levantar. E aí você levanta e vai para a oração. Obedece a Ele. Não podemos separar a relação do Espírito do Senhor com a palavra do Senhor. Outra coisa, o sopro de Deus é a mensagem de Deus para nós. O que Ele está querendo para nós. O Espírito do Senhor está entre o povo. Você percebe agora o Espírito de Deus andando aqui, passeando aqui? Tem pessoas que vêm na igreja pela primeira vez, né, pastor? Senta ali no banco, ali, ó. Ei, esse pastor falou tudo que está acontecendo na minha vida. Você já viu isso? Alguém contou para ele que eu ia vir aqui hoje. Não, é o Espírito de Deus que está no nosso meio, está no meio do povo. É Ele que sabe. O sopro de Deus, a mensagem, o Espírito do Senhor está entre o povo. Ageu 2, 5 a 9. Joel 2, 28 a 29. E agora, queridos, eu quero desafiar vocês, como eu também sou desafiado há muitos anos, desde o meu tempo da minha mocidade, desde o meu tempo que eu me casei, pastor, eu sou desafiado a ter uma vida de oração, mesmo na época que eu trabalhava, que eu tinha que levantar 4 da manhã, eu tinha que fazer o meu período de oração, tinha que ter um tempo de oração, e eu começo a olhar a minha vida de oração que eu tinha, era muito pouca, pastor. Eu não orava nem 1 hora por dia, porque eu trabalhava, eu tinha uma vida agitada, e eu não conseguia orar. Outro dia, pastor, eu estava olhando um livro meu, Produtores de Prova, que eu fiz lá com o Dr. Maurício Cerulo. Aí eu achei uma ficha de oração minha. Vocês querem ver a minha ficha de oração? Eu vou falar um pouco sobre isso. Pega aqui, pastor, manda lá para mim. Vou mandar só um pedacinho dela, para eles projetar ali. Cadê o menino? Só tira um. Vou revelar uma coisa para vocês. Se eu estou aqui hoje, mesmo com uma vida muito pequena de oração, não era pastor. E eu achei, pastor, eu controlava a minha vida de oração. Eu participei de um movimento evangelístico do Dr. Didi Ávila no Brasil. Ele era um pregador, pastor, que uma mulher chegava com 80 quilos, ele orava e murchava, tinha que segurar a saia dela, senão caía. Era assim um Didi Ávila. Você chegou a ver ele? Eu participei da cruzada de oração dele. Ajudei a desenvolver a cruzada de oração dele, na época do seminário. E foi nessa época que eu aprendi a começar a fazer um rastreamento na minha vida de oração. Não há avivamento. Não há avivamento sem intercessores. Não há. Nós podemos cantar 1 hora de culto, de canto, mas não há avivamento sem intercessores, sem pessoas de oração. Antes de colocar a minha foto, me coloca Isaías capítulo 59, verso que estivesse orando, e ele olha para lá e fala assim: não encontrei nenhum. Eu quero saber se você quer ficar na brecha. Quantos aqui querem ficar na brecha da oração? Quantos aqui querem fazer uma ficha de oração para começar a olhar para você? Agora é desafio, pastor. Para você olhar no final do ano. Eu orei 30 horas durante esse ano. Conseguiu? Conseguiu projetar? 30 horas durante esse ano. E no ministério de Ávila, pastor,
nenhum ministro dele ficava sem apresentar a ficha de oração. Por isso que ele orava para uma mulher de 90 quilos e a saia caía. Milagres aconteciam. Paralíticos. Vocês conseguem enxergar? Olha aqui. Aqui. É uma coisa que eu não usava computador, não usava nada. Aqui. Você consegue ver a data. Obrigado. Você consegue ver a data aqui? 20/8/84. Essa era uma ficha de oração minha. Não existe avivamento sem oração. Olha, segunda-feira eu orei 5 minutos. Meu Deus! Eu estou abrindo isso para vocês. Eu achei dentro do livro. Eu fui levado a olhar. Ele ensinou o seguinte: você marca o dia da semana e quantos minutos você orou. Talvez vai ter dia que você não vai orar nem 10 minutos, porque sua correria foi grande. Pastor Marcos, aí, ó, aqui, ó, teve terça-feira 15 minutos, quarta-feira 20, quinta-feira já consegui orar um pouquinho, 1 hora, sexta 40, isso foi 84, sábado 45, e no final da semana você soma para ver quantas horas você orou durante a semana. 3 horas e 45 minutos. Pastor, isso fez eu continuar existindo. A igreja hoje ora muito pouco. Aí, pastor, depois eu te passo essa ficha de oração que eu achei ali. Falei, eu vou mostrar para eles. Hoje para mim eu não consigo orar menos de 2 horas, 1h30. Hoje eu tenho tempo. Saio daqui, vou para oração. Levanto pela madrugada, vou para oração. Mas eu tenho 2 fichas dessa. Essa de um ano de 84. Tinha alguém aqui que já era nascido em 84? Uma ali, outra ali. Eu já estava fiscalizando a minha vida de oração. Diga comigo, não há avivamento sem um grande mover de oração. Não é só aqui, mas é aqui e lá. Então comece a fazer isso. Outra coisa que eu quero falar com vocês, eu já estou fechando aqui para o pastor fazer quase as últimas orações. Quando o avivamento chega, ele deixa a igreja fria para trás, com suas tradições e saudosismo. Vai entrar alguém aqui e vai se escandalizar com vocês. Quase todos os avivamentos na história da igreja teve exclusão. Os líderes da igreja que queriam engaiolar o Espírito Santo com as suas teologias, com as suas formas. Então eles queriam pôr ele dentro de uma gaiolinha ali e tal. Mas Deus começou a derramar avivamento no mundo. Eu comecei a olhar o avivamento do país de Gales, teve 10 meses só. Evan Roberts diz que o avivamento do país de Gales, pastor, foi assim. Foi um mover de oração tão grande que as crianças oravam, os adolescentes oravam, os jovens oravam, os anciãos oravam, e tinha reunião de oração em tudo quanto era lugar que você passava no país de Gales, tinha reunião de oração. Na estação, todo lugar tinha um grupo de gente. Reúne um grupinho aqui, por favor. Esse grupinho aqui. Vem aqui, esse grupo. Irmão, você é mais maduro. Reúne com esses aqui. Isso, reúne um grupo aí.
Aonde se passava no país de Gales, tinha um grupo de oração orando. Azusa é fruto desse movimento de oração do país de Gales. Eu vi uma coisa ontem, Daniel falou uma coisa ontem lá para nós no nosso clamor. O que Deus fez ontem, Ele faz hoje. O que Deus fez milagre ontem, Ele faz hoje, porque Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então esse avivamento é para nós hoje também. Onde se passava, as boates foram fechando, bares foram fechando, porque o avivamento estava ali. Eles tinham uma vida de oração. Então não existe avivamento sem oração. Nesse tempo eu não era pastor ainda, viu, irmãos? Eu era um crente normal, só participava, era seminarista. Mas eu quero fechar com vocês. Aleluia. Deixa eles lá. Fica aí. Se vocês quiserem começar a orar, pode orar em voz alta também, tá bom? Para começar a incendiar tudo aqui, ó. Se vocês querem orar, vocês podem continuar. Pode orar, meu irmão. Isso. Daqui a pouquinho vai começar a juntar gente aqui e orar. Aleluia. Quando o avivamento chega, ele deixa a igreja para trás. Meu Deus. Não existe avivamento sem o Espírito. Avivamento do Espírito Santo sem um grande mover de oração entre o povo. Pode continuar, meninos, jovens. No ministério pastoral, nos departamentos, e o Espírito vem sobre toda a carne. Pode continuar, irmãos. Vocês são um modelo de exemplo para a igreja. Eu quero desafiar você a sair daqui com um parceiro, uma parceira de oração, ou o marido e a esposa, ou a mãe e a filha, o filho e o pai. Sabe por que os problemas aumentam dentro das nossas casas? Os conflitos aumentam dentro das nossas casas. Tem muito pouca oração, tem muito pouca devoção, muito pouco devocional. E o avivamento vai fazer isso. O testemunho de avivamento de 1904 a 1905 no país de Gales, com Evans Roberts. Sabe quantos anos ele tinha, pastor? 26 anos. 26 anos. Aí já saiu mais outro grupo aqui. Espontâneo, é espontâneo. É espontâneo. Não é eu que estou mandando. O Espírito vai movendo. O Espírito começa a mover aqui, a levantar, pastor. Você vai ter problema para abrir essa igreja de madrugada. Eis-me aqui. Aleluia. Não existe avivamento sem um grande mover de oração. Meu Deus. Diz que o avivamento do país de Gales, os bares se fechavam, as boates começaram a se fechar. O avivamento de Azusa começou porque o pastor começava a ter contato lá, a visitar lá. Quando nos achamos fortes, não se ache forte. Eu quero ser fraco. Eu não quero ser forte, eu quero ser fraco. Porque quando você se acha forte, você se desliga de Deus. Presta atenção, quando nos achamos fortes,
nos desligamos de Deus, nós achamos que já podemos. Ei, pode continuar a oração. Por causa da nossa vaidade espiritual. Mas Deus leva os mais fracos ao arrependimento e avivamento e destrói as barreiras denominacionais, partidarismo em todo lugar. Deus pode aperfeiçoar aqueles que escolher. Meus irmãos, estamos fechando essa campanha, essa conferência. Será que alguém pode olhar para você e te achar um homem de oração, uma mulher de oração, um servo, uma serva de oração? Deus pode começar a usar você com milagres lá no trabalho. Mas nesse tempo, mesmo com essa fraqueza de oração que eu tinha, de orar 6 horas por semana, 7 horas por semana, 6 horas por semana, Deus começou a me usar na empresa para ganhar almas para Ele. Aleluia. Meus irmãos, que esses 12 dias possa trazer a vocês um grande avivamento. Você se mova na oração, na intercessão. Resolva seus problemas com oração. Resolva suas pendências com oração. Resolva seus conflitos com oração. Meu Deus, alguém precisa passar ali na porta e sentir o fogo, sentir fogo, sentir labareda de fogo. Falei, eu quero estar ali, eu quero estar ali. Senhor, eu quero entregar, Senhor, esta palavra neste momento, essa mensagem, que o teu sopro seja sobre mim, sobre a nossa vida. Revela, Senhor, aquilo que não está no teu agrado, que nos faz teu. Me recordo uma canção que eles cantavam, a melhor oração, Pastor Marco. Sobe aqui comigo. Aleluia, aleluia.